Olha, no mundo da ferramentaria, a gente está sempre de olho na próxima máquina, né? Naquela tecnologia que vai mudar o jogo. Mas e se a maior revolução não tiver nada a ver com a máquina, e sim com a cabeça de quem comanda o negócio? Hoje, a gente vai mergulhar nas ideias de um livro diferente, um verdadeiro manual para virar a chave da mentalidade no nosso setor. Essa pergunta bate fundo, hein? Sabe aquela sensação de que o dia a dia é só correria para resolver um problema atrás do outro? Um cliente que reclama, uma máquina que para, um prazo que estoura, parece que a gente só apaga incêndio. E no final do dia a conversa é sempre a mesma. A culpa é da economia, da concorrência desleal, do governo. E é aí que o autor, Luiz Carlos dos Santos, já chega com uma provocação. Ele pergunta o seguinte: se a crise vem de fora e é igual para todo mundo, por que tem empresa prosperando enquanto outras estão aí patinando no mesmo lugar? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão que o livro tenta responder. Então, isso leva a gente para o primeiro ponto. Afinal de contas, de quem é a culpa? Vamos entender o que o autor aponta como a verdadeira raiz dos problemas que tanta ferramentaria por aí enfrenta. O autor conhece o chão de fábrica. Ele sabe o que a gente ouve todo dia. É sempre a mesma ladainha, não é? A China com preço que não dá para competir, o governo que não ajuda em nada, a dificuldade de achar gente qualificada e, claro, o cliente que só quer saber de preço, preço e preço. Só que aí vem a virada de chave. O livro diz que sim, esses problemas externos existem. Claro que existem, mas eles não são a causa do problema. A raiz mesmo, o que está travando o crescimento, está dentro de casa. Está no jeito de gerenciar a empresa num modelo que, segundo o autor, parou no tempo. Ok, se o problema está dentro, onde exatamente a gente acha ele? Vamos ver agora como o livro explica essa ideia de que muitas empresas, sem nem perceber, estão presas num jeito antigo de pensar e de trabalhar. Olha só o tamanho desse abismo. De um lado, um modelo de gestão lá de 1910, baseado em comando e controle, onde o funcionário é só mais uma peça na engrenagem. Do outro lado, a realidade de hoje, um mercado global, super dinâmico, onde o cliente está no centro de tudo. Simplesmente não bate, a conta não fecha. Essa frase do Henry Ford, que o autor usa no livro, resume essa mentalidade antiga com perfeição. É a ideia de que o funcionário é só um par de braços, um recurso para executar o que se manda, e não uma mente que pode ajudar, que pode resolver problema, que pode inovar. É exatamente essa mentalidade que o livro diz que a gente precisa deixar para trás. E o autor é direto, sem rodeios. A ferramentaria de hoje no Brasil, em muitos casos, é um retrato do passado. A gente usa a máquina do século XXI com uma cabeça de gestão do século XX. A imagem que o livro usa é muito forte. É como tentar dirigir em direção ao futuro, mas olhando o tempo todo só pelo retrovisor. A gente fica vendo o que já passou, os métodos que sempre funcionaram, mas não enxerga as curvas, os concorrentes e as novidades que estão logo ali na frente. É a receita para o desastre. Bom, o diagnóstico está feito. Mas e o remédio? Qual é a solução? O livro chama isso de a virada de chave mental. E aqui está o pulo do gato. A solução não é sair correndo para comprar aquela máquina de última geração que a gente viu na feira. A verdadeira transformação começa bem antes, começa dentro da cabeça do gestor, definindo um propósito claro. Por que essa empresa existe, além de, óbvio, fazer peça e ganhar dinheiro? Para explicar essa mudança, o autor usa uma analogia bem interessante, a das duas caixas. De um lado, a caixa âmbar, que ele compara a um quartel. Tudo rígido, hierarquia, comando e controle, as pessoas ali são mão de obra. Do outro lado, a caixa verde. Essa funciona como um organismo vivo. As equipes se conectam, o foco é na cultura e as pessoas são vistas como mente de obra, ou seja, um potencial gigantesco para inovar. Para a gente entender como essa caixa verde funciona, o livro nos leva a olhar para a cadeia de valor. A pergunta é, onde de verdade a empresa cria valor para o cliente? Pensa bem, não é só na hora de usinar a peça. É na logística, no atendimento, no pós-venda. A margem, o lucro, está na gestão eficiente de toda essa operação. Vamos entrar um pouco mais a fundo nesse conceito da ferramentaria como um organismo vivo. O que isso quer dizer na prática, no dia a dia do chão de fábrica? Agora presta atenção. Esse aqui é talvez um dos conceitos mais poderosos do livro. A diferença entre mão de obra e mente de obra. Parece só uma palavra, mas a diferença é gigantesca. Mão de obra executa, segue ordem. Mente de obra pensa, resolve problema, contribui, inova. A pergunta que fica é, a empresa está contratando só os braços ou está liberando o potencial que está na cabeça das pessoas? No fim das contas, o ponto central é este. A tecnologia qualquer um pode copiar. A máquina qualquer um pode comprar. Mas o único diferencial competitivo que se adapta de verdade, que aprende e que inova
É o ser humano. É acreditar nas pessoas como o verdadeiro motor do negócio. Tá, mas como é que se cria esse ambiente na prática? O livro dá a letra, aponta alguns comportamentos essenciais da liderança. Não é sobre dar ordem, é sobre ser transparente, sobre formar equipes de verdade, que trabalham juntas, sobre ser obcecada por qualidade e, talvez o mais importante, sobre criar um ambiente onde as pessoas se sintam seguras para tentar o novo, para inovar. E tudo isso leva a gente para a grande conclusão. A mensagem final do livro é um chamado para a ação, mostrando que a solução para a crise está num lugar que talvez a gente não estivesse olhando. A resposta não está lá fora. Não adianta ficar esperando o próximo governo, o cliente salvador da pátria ou a próxima feira de tecnologia. O futuro de uma oficina, de uma ferramentaria, está sendo decidido hoje, nas decisões que o gestor toma sobre como liderar, como organizar e como valorizar as pessoas da sua equipe. E para fechar essa ideia com chave de ouro, o livro cita Peter Drucker, um monstro da gestão. Ele disse: o maior perigo em tempos de turbulência não é a turbulência em si, é agir com a lógica de ontem. Ou seja, continuar fazendo as coisas do mesmo jeito e esperar um resultado diferente é a estratégia mais arriscada que existe. Então, para a gente terminar, fica essa reflexão que o livro deixa para cada dono, cada gestor, cada pessoa do setor. A empresa está funcionando como uma máquina rígida, previsível, que só executa a tarefa, ou está se transformando num organismo vivo, flexível, que aprende com os erros e está pronto para evoluir com o mercado? A resposta para essa pergunta pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso de um negócio.